Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. A paz de Cristo, o amor de Maria esteja com você nesta quinta-feira, hoje, dia 15 de julho. A palavra está no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25 ao versículo 26. Todos os meus temores se realizaram, e aquilo que me dá medo veio atingir-me. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso. O que vem é agitação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão e irmã, há uma lei na nossa mente que chamamos de lei implacável. O que é isso? Implacável é algo que vem sem freio, sem equilíbrio. E aquilo que vem sem freio, acontece algum acidente, por exemplo, um veículo que vem descendo uma ladeira sem freio, é provável que ele vai ter um acidente. Assim é eu, assim é você, quando vamos se deixando ser dominado pela lei da nossa mente. Olha, não é a mente que tem que dominar você, é eu e você que temos que dominar a nossa mente. Por quê? Porque o que você pensa, você cria. Já parou para pensar nisso? Vou repetir. O que você pensa, você acaba criando. Porque a nossa mente tem esse poder de criar situações, de criar problemas. E eu preciso colocar freio na minha mente. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna realidade. Jó, aqui no capítulo 3, no versículo 25 ao 26, diz que todo o medo que ele tinha acabou se realizando. Por que será? Porque ele foi alimentando aquele medo. Quando a gente deixa o medo nos dominar, já não é mais medo, já é desespero. E quando a gente começa a ser dominado, a ser monitorado pelo medo, aquilo que você tem medo de acontecer vai atrair e vai acabar acontecendo. Porque o medo, ele é atrativo, ele atrai. O medo é o contrário de fé. Eu preciso, você precisa desviar esses medos que muitas vezes está aqui no nosso coração. O medo vem do coração e joga para a mente, em igual preocupação. Você precisa nessa quinta-feira, eu preciso, né? Tentar espantar, expulsar da nossa mente, do nosso coração, esse medo. Por que eu vou ter medo? Se eu tenho um Deus grande, por que você vai ter medo? Se você tem um Deus que está do seu lado, tem um Deus que lhe protege, tem um Deus que nunca lhe abandona, e eu preciso, você precisa ter essa certeza de que Deus está conosco todos os dias, diante da situação, diante da dor, diante da preocupação, diante da ansiedade. Eu preciso, você precisa tomar posse dessa palavra e não se deixar tomado pelo medo. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua família, na sua vida, mas seja lá o que esteja acontecendo, não coloque o medo à frente. Não deixe que o medo seja o alvo da sua fé. Não, o alvo da nossa fé é Deus. Não deixe que o medo seja o seu condutor, meu irmão ou minha irmã. Veja que o texto falou aqui em Jó 3, no versículo 25. Todos os meus medos se realizaram. E aquilo que me dava mais medo acabou acontecendo. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso. O que vem é agitação. Veja que o texto diz que ele não tinha paz. Por que não tinha paz? Porque o medo rouba a nossa paz. O medo tira o nosso descanso. E esse descanso aqui não é descanso do corpo físico, é o descanso na mente. A mente perturbada, ela torna uma mente cansada. A mente preocupada, ela torna uma mente agitada. Uma mente agitada, ela vai ser dominada pelo medo. Que nessa quinta-feira
Você que está me assistindo pelo Instagram ou pelo canal do YouTube, tome posse dessa palavra. É normal você ter medo, é normal ter medo, o medo natural, né? O medo de um inseto, o medo de algo tipo assim. Mas quando nós deixamos que o medo seja o nosso condutor, o que é condutor? Aquilo que vai nos dominando. Se você deixar o medo lhe dominar, meu irmão ou minha irmã, nem de casa você vai sair mais. Porque o medo, ele não é algo positivo, é algo negativo. O medo psicológico, que é aquele medo de você ver coisas onde não existe, de imaginar coisas onde não existe. E aí vamos gerando problemas dentro de nós mesmos, né? Aquilo que eu falei é uma lei também, uma lei implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você vai atraindo. Por exemplo, quantas pessoas não têm a tal enfermidade, mas por conta do medo de ter aquela doença, acabou gerando aquela enfermidade. Porque o medo, ele tem esse poder de atrair, é como se fosse um imã. Você precisa, eu preciso, nessa segunda-feira, de vencer o nosso medo. E muitas vezes o medo vai gerando em nós, dentro de nós, como se fosse uma tempestade. O nosso coração vai ficando com medo, agitado. E Deus hoje quer acalmar essa tempestade que está no seu coração. Vai dizendo para você, acalma Senhor essa tempestade no meu coração, porque o medo tem esse poder de nos fazer desequilibrar. Não permita, meu irmão e minha irmã, que os medos lhe dominem, que o medo tome conta de você. Não. Deus é maior do que esse medo. Deus é maior do que essa preocupação. Acredite em Deus, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele é o nosso condutor. Não pode ser o medo. Eu preciso, no dia de hoje, ter fé em Deus. Acreditar em Deus. Que mesmo diante dessa preocupação que você esteja enfrentando, talvez, ou dessa notícia que você recebeu de alguém da sua família, ou dessa dívida que você está aí pensando como resolver pagar, seja lá o que for que esteja acontecendo na sua casa, acredite, o Senhor está com você. Não alimente o medo em você, meu irmão. Coloque sua fé em Deus. Não paralise a sua mente, os seus pensamentos no medo. Não, porque o medo, se você alimentar ele, ele vai lhe monitorar, você vai acabando se tornando uma pessoa infeliz e uma pessoa sem paz. E pior, aquilo que você tem medo de acontecer, vai acabar acontecendo. Talvez você está com medo aí de algo não dar certo na sua vida, na vida da sua família, não sei, mas quem sabe, você está pensando aí em algo que está acontecendo na sua casa e você está alimentando aquele medo. Não tenha medo. É a palavra de Deus hoje dizendo para você e para mim. Alimente a fé no seu coração, a fé na sua mente. Não permita que o medo vá lhe dominando. Quantas vezes você teve essa experiência de ter medo de acontecer algo e aquele algo acabou acontecendo? Porque foi o medo psicológico. O medo psicológico, repito para finalizar, ele tem esse poder de atrair aquilo que você tem medo. Foi o que aconteceu aqui, como diz aqui o texto em Jó 3, no versículo 26. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, e o que vem me agitar é somente agitação. Que essa palavra tocar no seu coração. Que no dia de hoje, quinta-feira, dia 15 de julho, você repreenda os seus medos. Não deixe que o medo, meu irmão, seja o seu condutor, mas seja a fé em Deus. Com medo, a gente não vai além. Pelo contrário, com medo, a gente paralisa, estaciona ali, não dá passos. E você não pode empacar, né? Como se fosse um burro manhoso. Não, eu tenho que ir para frente, eu tenho que progredir e não regredir, tá bom? Tome posse dessa palavra e lembre-se de deixar seu comentário aí no Instagram, também no canal do YouTube. Meu muito obrigado por você participar do meu programa, Palavra do Dia, né? Tanto pelo Instagram, tanto pelo YouTube. E me ajude a crescer nesse canal para que a Palavra de Deus seja cada dia mais conhecida, de uma maneira, como tenho falado muitas vezes, explícita, né? Clara, de uma linguagem mais formal, tá bom? Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim Deus permitir, começa o programa Palavra do Dia. Tchau.